comentar com você, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, sobre o Marino Inestrosa, que pode ser reforço do gigante, né? Para a temporada de 2026 e outras que virão. É muito satisfatório estar falando com você, torcedor e torcedora do Vasco. É muito agradável. É muito bom ver essa recuperação do Vasco da Gama. Estava até conversando com um amigo, torcedor do Vasco, outro dia, e estava revelando sobre a minha felicidade de me deparar com essa recuperação aí, né? Institucional, né? E também da qualidade da equipe, na formação de uma equipe qualificada. E acho que, a despeito do mercado de passes do Vasco ainda prometer possíveis surpresas positivas, né? Eu diria que o Inestrosa, ele já coroa essa visita ao mercado como uma das melhores dos últimos tempos aí, por parte do Vasco da Gama. Estamos falando de um jogador de altíssimo nível, gente. Chega ao Brasil, se contratado for, para disputar aí a posição de melhor atacante do futebol brasileiro ao final da temporada. Certamente, ele vai ser o melhor ponteiro, se ele se adaptar ao Vasco da Gama. Se ele se adapta, ele tende a ser o melhor ponteiro do futebol brasileiro. Estamos falando de um jogador que é muito novo, é muito criativo, né? É muito, sabe, protagonista, cada vez faz mais gols, né? Eu vou trazer para você aqui um pouco dos números dele. Em 154 jogos, lembrando que ele não atuou como titular em todos eles porque é um jogador ainda muito novo, ele tem 16 gols. 16 gols. Lembrar que a maior parte desses gols ocorreram ultimamente, tá? Ele tem 18 assistências. O Marino Inestrosa é um jogador destro, que pode atuar pelo lado do campo, o lado esquerdo do campo, ele pode atuar também pelo lado direito do campo. Onde é que ele é colocado costumeiramente? No setor direito. Bom, quando a gente olha para o jogo dele, a gente percebe que ele tem um potencial ainda pouco explorado para trabalhar pelo setor esquerdo, né? Isso ainda pode ser construído, e a gente já vê sinais de que isso vai acontecer. Mas o que ele faz no setor direito impede qualquer técnico de colocá-lo no setor esquerdo. Porque ele é brutal, ele é decisivo, ele resolve tudo no setor direito. Tá? Ele coloca, sabe, o jogo no bolso, né? É um jogador que vai ao fundo do campo, atacando o fundo com muita facilidade. É um jogador que, quando vai ao fundo do campo, ninguém duvida que ele vai chegar lá. Só que nem sempre ele chega, porque às vezes ele interrompe essa ida ao fundo e entra na área. Quando ele entra na área, né, ele faz preferencialmente o passe. E é por isso que ele tem menos gols na carreira do que assistência. Né? Ele tem 18 assistências e 16 gols. Agora, o Inestrosa, ele também começa a chutar com o próprio pé direito, na situação que não é nem tão favorável, e começa também a enviar essa bola para o pé esquerdo, chapando diretamente para o gol. Começa, portanto, a ser um jogador decisivo também em termos de fazer gols. Né? O Inestrosa é aquele jogador, né, que ele pode mudar completamente o destino de um jogo. Não há qualquer time brasileiro que tem esse tipo de atleta. E é um jogador que o Vasco pode contratar. O Inestrosa é um jogador também, né, que pode surpreender a muita gente, no sentido de que ele consegue pegar essa bola, ele não fica esperando a bola lá no ataque, ele consegue pegar essa bola no começo do corredor, ainda no corredor lateral defensivo, e consegue partir com muita facilidade para o campo de ataque. É um jogador muito veloz. Qual a idade dele, quem ele é, fale um pouco mais das características dele. Tudo bem, vamos lá. Né? Antes disso, pedir para você deixar um like, é importante, para você, ao final do vídeo, deixar um comentário, para compartilhar esse vídeo, né? Alguns vídeos que eu faço para o Vasco chegam aos dirigentes do Vasco. Compartilhe esse vídeo, é importante, né? E chega justamente por causa do compartilhamento. E peço, se você tiver condição, envie um Pix para dar uma força para o canal está precisando, né? Você já me ajuda, claramente, quando assiste os vídeos, mas se você puder, envie um Pix aí, porque o canal está precisando. Ô José, mas por que você não faz mais vídeos sobre o Vasco da Gama? Porque este canal é pautado pelos torcedores. Basta você pedir, né, que teremos muito mais vídeos sobre o Gigante da Colina aqui neste canal, tá? Acho que muita gente não entendeu ainda o que é este canal. Este canal, ele é pautado pelos torcedores. Você faz muito vídeo sobre o Fortaleza. É porque os torcedores do Fortaleza
pautam isso, né? Pedem. Faz muito vídeo sobre o Botafogo. Os torcedores do Botafogo pedem, né? Os torcedores do Vasco da Gama engajarem um pouco mais. Teremos muitos vídeos sobre o Gigante da Colina, que para mim é uma satisfação, né? Então vamos lá, gente. Olha, esse garoto ele já esteve na base do Palmeiras, né? No momento em que o Palmeiras contratou muitos jogadores estrangeiros, né, jovens, e até né, não soube trabalhar com eles, dispensou inúmeros. Um deles foi o Marino Inestrosa. O Marino Inestrosa, na base do Palmeiras, já era um jogador espetacular. Só que ele era, segundo alguns relatos, né, um tanto quanto indisciplinado. Por mais que a canteira do Palmeiras seja interessante, né, existe também na canteira do Palmeiras essa história, sabe, de que o jogador tem que viver no quartel, sabe, de que ele tem que ter um comportamento de um soldado. A gente está falando de meninos de 16, né, 15, 16, 17 anos, né? E às vezes se espera desses meninos que eles tenham um comportamento de soldado quando não tem nada a ver com a idade deles, né? Então qualquer coisa que faça além daquilo que o técnico pede, ele já é tido como indisciplinado. Eu acho que essa avaliação que aconteceu no Palmeiras, e aconteceu, tá? Ela foi exagerada, foi prejudicial ao jogador e, na minha opinião, também prejudicial ao Palmeiras, que deixou de ter um talento, tá? Mas um grande jogador, tá? Que é o Marino Inestrosa. Na temporada passada, né, que terminou agora em 2025, ele já começou a ser o que todo mundo esperava que ele fosse na base. Ele, enfim, destruiu o Internacional, tanto lá no Beira-Rio, na Gigante do Beira-Rio, como também lá na Colômbia, tá? Eu acho que o Inestrosa ainda é um jogador com problemas em campos, mas problemas que podem ser canalizados. Que tipo de problema? De comportamento. Ele é muito protagonista, né? Ele não se conforma quando o time não está com um resultado muito bom, né? Ele tenta jogar, ele busca o jogo e ele reclama bastante com a arbitragem, né? E às vezes até com seus colegas. Por causa disso, né? Com seus colegas, quando eles estão demonstrando em campo aquela aceitação da realidade, né? Quando o time tá perdendo, tá todo mundo lá acomodado, o Inestrosa fica louco da vida, né? Ele quer mudar o jogo, né? E às vezes quando o técnico também tá muito acomodado, aí ele também acaba tendo problema com o técnico porque ele quer mudar o jogo. O que eu acho sobre isso? Eu acho que isso aí é algo direcionável. Dá para direcionar, dá para canalizar essa energia em prol de tentar resolver as coisas para a melhoria do time e do próprio jogador, tá? Então, por exemplo, contra o Atlético Nacional na Gigante da Beira-Rio, a gente pode falar claramente que o Atlético Nacional estava destruindo o Inter, totalmente. E o melhor jogador em campo era o Inestrosa. Ele acabou sendo expulso justamente por causa dessa loucura para jogar bola, tá? Isso pode ser canalizado. Não dá para esperar tudo do jogador, tá? Não dá para esperar que ele seja completo em tudo, com um bom comportamento, muita bola, porque se ele é muito bom, ele tende a ter também uma personalidade às vezes mais alta, tá, dentro de campo. E é o caso do Inestrosa. Então acho que a questão é canalizar e não tentar anular essa qualidade dele. Essa vontade de resolver o jogo tem que ser canalizado para o melhor do time e não ser tirada do jogador, como foi feito, na minha opinião, na base do Palmeiras, né? Então você está falando aqui que o jogador é problemático? Não, gente, eu estou falando aqui, tá, que os problemas que ele entrega são problemas contornáveis, que dá para solucionar. E acho até que aquilo que ele entrega de bom faz qualquer um esquecer aquilo que ele não entrega de bom. E mais, esse atleta, o Marino Inestrosa, tá, tem condição de se tornar um ídolo da torcida do Vasco. Vai ser uma relação de amor muito rápida estabelecida entre esse ponteiro brutal, tá, do futebol colombiano e a torcida do Gigante da Colina. Então eu diria que, em teoria, 6 milhões de dólares é dinheiro de pinga, gente, por esse reforço, tá? Se o Vasco realmente contratar, e o Vasco nesse caso estará dando um chapéu no Boca Juniors, né? Tava quase tudo acertado com o Boca. Acho que o Marino Inestrosa faz muito bem e não ir para aquela porcaria de time decadente, né? Assinar mesmo com o Gigante da Colina, que além de ser um dos maiores clubes do mundo, né? É um clube que também está em ampla recuperação neste momento. Então, se contratado for, sorte ao Inestrosa e muita sorte ao Gigante da Colina nessa temporada de 2026. De novo, gostou do vídeo? Deixe um like, deixe um comentário, fala se você concorda, discorda, compartilhe. Se tiver condição, envie um pix de qualquer valor para dar uma força aqui para o trabalho. É isso.